Um casal de negros foi espancado por seguranças dentro de uma unidade do Carrefour, em Salvador, na Bahia, no dia 5 de maio. A sessão de tortura e xingamentos foi filmada e viralizou nas redes sociais. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Luiz Felipe de Alencastro, que é historiador, cientista político e integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor Luiz Felipe de Alencastro, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana Rosa. Quero saudar também os internautas da TVT. Professor Luiz Felipe de Alencastro, mais uma cena de tortura envolvendo pessoas negras e mais uma vez em uma loja do Carrefour, desta vez em uma unidade na Bahia. E o que chama a atenção, professor, é a forma boçal que viralizou nas redes sociais desta brutalidade com xingamentos e inclusive com agressões. Professor, eu queria lhe ouvir porque não é a primeira vez que acontece isso em uma unidade do Carrefour. Por que ainda insiste em acontecer fatos como esse, que, enfim, é só um exemplo no Carrefour, mas em demais lojas aqui dentro do Brasil? Eu queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Isso tem essa coisa do Carrefour é realmente repetitivo. Não é a primeira vez. Houve, inclusive, o acontecimento trágico em Porto Alegre, onde houve um espancamento até a morte, um assassinato puro e simples, também do João Alberto, um afrodescendente. Depois houve, no mês de abril, um caso no Paraná, com uma professora que foi seguida no supermercado por um vigia, e que depois, para protestar, ficou até nu, de roupas de baixo, para mostrar que não tinha roubado nada, não é? Depois, no mesmo mês de abril, houve outro incidente em Alphaville, numa loja Carrefour também, onde o marido da Fabiana Claudino, que é bicampeã olímpica de vôlei, postou um vídeo mostrando como havia uma discriminação contra ele no caixa preferencial, não é? E isso veio também, esse caso agora de sexta-feira, não é? No dia 5 na Bahia, que já tinha sido precedido por outros incidentes menores, mas você tem razão, Cosmo, isso é particularmente grave, porque houve uma agressão, isso é criminoso. Há uma jurisprudência clara sobre o assunto. Numa situação dessa, o vigia pode tirar o produto, pôr na prateleira e pedir para a pessoa ir embora. Nunca agredir dessa maneira que foi feita uma senhora. Isso, então, é algo que passa do limite, não é? Lembrando sempre esse caso de 2020 que deixou o país estupefato e chocado, esse assassinato. Na realidade, isso é uma prática, você tem razão, Corma, é uma coisa que acontece em muitos supermercados, porque se delega a responsabilidade para firmas terceirizadas que têm um péssimo enquadramento do seu pessoal. Mas a responsabilidade é também das empresas, dos supermercados. Ora bolas, elas recebem dezenas, centenas, milhares de produtos para vender e elas têm um controle de qualidade desses produtos. Quem compra leite, manteiga, batata ou sandália havaiana, o que for lá, tem um controle de qualidade prévio. E os vigilantes não têm um controle de civilidade, não têm um controle de respeito à cidadania, pouco importa que eles sejam terceirizados. Os produtos também vêm do outro lado do Brasil, às vezes do outro lado do planeta. E há um controle. Então, um vigia, como o próprio Carrefour reconheceu, que está trabalhando com a firma terceirizada, no espaço do supermercado, a firma é totalmente responsável. Isso, então, você falou por que essa questão acontece. Há essa questão das empresas se descarregarem na terceirização, que é uma questão antiga e não fica por aí, mas há também esse processo de racismo que atinge
a população afrodescendente. Por quê? Veja bem, porque a população afrodescendente é a maioria social do país, é a maioria demográfica já. Ela tem todo esse estigma, essa perseguição da polícia. A gente sabe que o número de assassinatos cometidos contra jovens negros é 2 ou 3 vezes superior a todas as outras categorias da população. Não é? A gente sabe toda essa carrada de estatísticas, infelizmente renovadas cada ano, que mostram essa discriminação generalizada. Isso torna ainda mais importante o protesto e a defesa da cidadania dos afrodescendentes, dos negros em geral, porque nós estamos defendendo os interesses da cidadania de todos os brasileiros. Nós estamos consolidando a democracia brasileira, não é? Você atinge a maioria da população, ela não é respeitada, ela tem que ter plena cidadania e plenos direitos, e essa afirmação dos direitos que passa pelo nosso protesto, pelos protestos de todos os brasileiros. Não é uma questão identitária, esse é o meu ponto. É uma questão do interesse da democracia brasileira. E isso, então, é que torna esse tipo de incidente intolerável. Eu queria lembrar também, ao menos que vocês quisessem fazer alguma pergunta para mim, se eu sim, diga, não. Sim, professor, você elencou diversos acontecimentos recentes. Tem mais um acontecimento recente que foi no Rio de Janeiro, que uma senhora branca da zona sul do Rio de Janeiro espancou um entregador na rua, quase numa ação tratando-o como serviçal praticamente ali, numa situação catastrófica, a gente poderia dizer assim, açoitou o rapaz em praça pública, né? Foi isso que de fato aconteceu. E como o senhor colocou, isso vem sistematicamente se repetindo, e isso é de uma estrutura, de um racismo estrutural. Isso é estrutural. Isso tem o preconceito contra pessoas negras, afrodescendentes no nosso país está na estrutura da nossa Constituição como país, como democracia. Mas a minha pergunta para o senhor é exatamente de como a gente reverte esse espaço de racismo estrutural e qual o papel das pessoas não pretas também na construção dessa ação e dessa política antirracista. Ana Rosa, isso está impregnado na formação do Brasil, não é? O Brasil foi o que todo mundo sabe, aprendeu na escola, que é o último país a abolir a escravidão. O que todo mundo não aprendeu foi o país que mais recebeu deportados africanos escravizados e foi o país que participou dessa deportação. É o único país americano, como nação independente, vejam bem, como nação independente, depois de 1822 até 1850, sob responsabilidade total das autoridades brasileiras. Pouco importa que os navios não fossem todos brasileiros, eles desembarcavam no Rio e os compradores eram brasileiros e os importadores também, que trouxe escravizados para cá. Isso não aconteceu em nenhuma parte da América. Não tem traficante americano diretamente envolvido nessa escala, vejam bem. Aí a nuance é essencial. Nessa dimensão no Brasil, havia um pouco de envolvidos, mas o tráfico americano acaba no começo do século XIX, o Brasil acaba em 1850 e vai fazer do Rio de Janeiro o maior porto importador de escravizados africanos das Américas. Então, isso é uma coisa que está na formação histórica. A nossa Constituição combate essa forma de herança cultural, é uma Constituição democrática e nós temos que nos servir dela. Eu acho que o ponto é esse que eu tinha falado anteriormente. Isso não é uma questão identitária. Quem bate no preto vai bater num branco pobre também, mais adiante.
ou antes já bateu. A polícia que maltrata também faz isso porque pode fazer em outras camadas da população, entende? A proibição dos votos ao analfabeto, que durou até 1985, foi feita para avisar os negros que estavam sendo alforriados na véspera da abolição. Atingiu os brancos analfabetos também, entende? Atingiu os brancos analfabetos. Então, todo mundo é vítima da opressão que se exerce contra os afrodescendentes, contra os negros em geral. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que o Carrefour não existe só no Brasil e nem só na França. Existe na Bélgica, na Espanha, na Itália, existe em Taiwan e aqui na América Latina existe na Argentina. É interessante também que se manifestasse uma solidariedade internacional, que isso fosse sabido e conhecido, e nesses países que há muito movimento antirracista, houvesse manifestação também, como nós estamos fazendo aqui. Professor, eu queria trazer uma provocação agora para o senhor de como esses casos acontecem e como a justiça ela se comporta em casos, e eu vou trazer 2 exemplos concretos. No caso do casal na Bahia, a mulher preta estava roubando um pacote de leite porque seu filho não tinha como tomar leite em casa e ficou claro isso. E aí foi espancada por seguranças. Em outros casos que envolvem preconceito, a mesma coisa, xingamentos. Mas, recentemente, nós tivemos um caso de uma estudante de medicina branca da Universidade de São Paulo, que desviou quase R$1 milhão de uma turma de formandos. E, no entanto, a justiça entendeu, porque, enfim, eu não vou entrar, não sou jurista, que nem advogado, mas essa estudante simplesmente foi para a delegacia, não ficou presa. A sociedade parece que não a condenou por tudo isso, ela saiu, está respondendo livremente em liberdade. Esses 2 pesos e 2 medidas para pessoas pretas e pessoas brancas, e aí eu trago esses 2 exemplos, no caso de pessoas pretas e no caso da justiça para pessoas brancas. Queria lhe ouvir sobre essa questão. Bom, falando genericamente, porque há uma diferença de situação, não houve julgamento ainda e há uma ação penal contra o Carrefour, no caso de Porto Alegre, até houve uma condenação, não é? No caso da Bahia, especificamente, não houve julgamento ainda. Mas o fato é que isso existe na justiça brasileira. A gente sabe que a proporção de negros nas cadeias brasileiras é muito maior que a proporção deles na população brasileira e mesmo entre quem sofre condenação penal, como você apontou. O maior a prisão preventiva, que é um abuso no Brasil também, ela exerce sempre contra isso a população negra, que passou a ser vítima imediatamente depois da abolição. Há toda uma legislação, eu estou caindo aqui no meu vício de historiador, na minha profissão, mas é preciso, aproveitando a oportunidade, há toda uma série de leis contra a vadiagem de origem municipal e provincial, e depois estadual e municipal, depois da abolição e nos anos que vão até a fundação da República, que visava especificamente a população negra para obrigá-la a aceitar qualquer trabalho, isto é, no trabalho nas condições de truculência que ela estava submetida antes. Entende? Se o cara resolve abrir uma birosca, ou ser vendedor de rua, para não aceitar e colher café em Campinas, eu estou falando concretamente, a polícia pode dizer que ele tem vadiagem porque não tem a patente, não sei o quê, e não tem habilitação, o alvará da prefeitura. Isso já vem dessa época, então, entende? A polícia tortou. Porque, veja bem, a punição dos escravos não era a cadeia, salvo crime de morte, era sempre o açoite. Porque na cadeia o dono do escravizado perdia dinheiro. O cara
roubou uma coisa aqui, ou tentou fugir, não sei o quê, ou tocou fogo no canavial, ele vai ter açoite, porque se ele ficar 3 anos na cadeia, eu perco dinheiro. Isso está no Código Criminal. Então, para trocar em miúdos, a tortura contra os escravos acusados de delinquência era legal no Brasil, até 1888. E essa violência treinou, entre aspas, a polícia, as forças de repressão, durante 2 gerações em seguida. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente com certeza teria como repercutir ainda mais os casos, tanto o que o senhor trouxe historicamente, como os casos recentes, fazer uma análise sobre como eles se relacionam. Mas infelizmente a gente tem que encerrar por hoje, mas com certeza a gente volta a falar do tema, porque ele está no corpo da nossa sociedade. Conversamos com o Luiz Felipe de Alencastro, que é professor, historiador, cientista político e integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado, Cosme. Até a próxima. Obrigado aos nossos internautas. Obrigado aos internautas.